Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Desejo que a paz, o amor, saúde e prosperidade seja o alicerce de cada um de vocês, juntamente com a família, para seguirem na caminhada da vida. Hoje, segunda-feira, 17/8/2020, na aula de História, com a professora Edilene Miranda, iremos ver sobre pinturas rupestres. Este assunto foi visto anterior e antes vamos recordar o que foi visto. O que é a pintura rupestre ou arte rupestre? É o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Então, crianças, durante o processo de expansão, ou seja, quando os nômades começaram a se dirigir para outras regiões, eles começaram a desenvolver técnicas para desenhar imagens nas paredes de cavernas e rochas. Esses desenhos são chamados de quê? De pinturas rupestres, considerados uma das expressões artísticas mais antigas dos seres humanos. Então, muitas dessas pinturas se conservaram até os dias de hoje e são encontradas em sítios arqueológicos pelo mundo. Esses locais, eles são muito importantes para o estudo do modo de vida desses grupos. Veremos no próximo vídeo o que é a caverna de Lascaux. Me aguardem! Então, crianças, na página 16, nós temos como título De Olho na Imagem. Que imagem nós temos aí? Então, vamos lá? Vamos tentar descobrir? Em 12 de setembro de 1940, 4 jovens franceses perseguiram o cão de um deles e, ao entrar em uma caverna, descobriram um sítio arqueológico muito importante. As paredes da caverna estavam cobertas por pinturas representando animais que não existiam mais naquela época. Então, crianças, quais são esses animais que não existiam naquela época? Eram os cavalos selvagens, cervos, bisões e touros selvagens. Então, crianças, essas pinturas rupestres, eles encontraram na caverna de Lascaux. No próximo vídeo, a tia já vai definir isso para vocês e falar mais sobre o assunto, tá certo? Vejamos neste vídeo o que é a caverna de Lascaux. É um complexo de caverna muito conhecido por suas pinturas rupestres. A caverna, crianças, ela foi localizada em Montignac, na França, e foi criada há aproximadamente 17 mil anos atrás. Em suas paredes estão pintadas animais como bovídeos, cavalos, cervos, cabras selvagens, felino, o que nos permite pensar ser um santuário. Essa caverna, criança, ela é muito importante para a arqueologia. Por quê? Porque devido à grande quantidade de pinturas rupestres em seu interior, estas pinturas, elas nos ajudam a compreender e imaginar como nossos antepassados viviam na pré-história. Lá,
eles ilustravam suas cenas de caças e desenhos de animais que desvendam o cotidiano de uma cultura milenar. Tá certo, crianças? Então, revejam a página 16 sobre essas pinturas, né? Dos cavalos selvagens nas paredes, dentro dessa caverna. Como é que ela é chamada? A caverna de Lascaux. Certo, crianças? Neste vídeo, nós vamos ver como preparavam suas tintas. Eles preparavam essas tintas, crianças, de materiais retirados da natureza. Então, vejam aí, nós temos o urucum, que é o corante, né? Que nós conhecemos. Ele dá uma cor laranja. O café, a cor marrom. O açafrão, o amarelo. O carvão, o preto. O vermelho, crianças, eles preparavam do sangue de animais. Reforçando, mas como é que os homens da caverna tinham tintas para pintar? Vou explicar para vocês. As tintas, elas eram feitas através do que eles encontravam na natureza, que a tia já falou. As pedras mais moles, feitas de terra ou areia, o pólen das flores, as folhas das árvores, os troncos de madeira queimados das fogueiras, eram desfeitas entre pedras mais duras e eram transformadas em pó. Este pó era misturado com gordura dos animais que eram caçados ou com o líquido que saía das plantas, e assim faziam tinta. Estes pós podiam ter diferentes cores, como castanhos, amarelos, verdes e até pretos. Lembram-se como chamavam este pós? Vamos lembrar? Eles são chamados, crianças, de pigmentos. E como faziam a cor vermelha? A tia já falou aqui, né? Eles vinham do sangue dos animais que eles caçavam. Os homens das cavernas, eles desenhavam com as mãos, mas também aprenderam a construir outros utensílios, como, por exemplo, pincéis. E se experimentássemos construir pincéis e pintar com pigmentos vindos da natureza? Vocês querem experimentar? Vamos tentar fazer isso, crianças, como um trabalho de história? A tia vai pedir para vocês. Vocês concordam comigo? Ótimo, muito bem. Então, crianças, esse é o nosso último vídeo, né, do assunto. Então, como eles faziam para adquirir todas aquelas cores maravilhosas para realizar as suas pinturas rupestres? De acordo com o materialzinho de vocês, a tia vai reforçar o que a tia já falou no vídeo anterior. Página 17, certo? Análises feitas em laboratório mostram que os pintores desse período preparavam suas tintas com pigmentos feitos de materiais retirados de onde, crianças, vocês sabem? Da natureza. É isso, crianças? Então, como eles faziam na verdade? Para executar suas obras, os artistas pré-históricos usavam o que a natureza lhes oferecia. As gravuras eram feitas com a ajuda de instrumentos de pedra, que a tia falou no vídeo anterior. Vocês estão lembrados? A paleta de cores se limitava à gama dos pigmentos minerais: ocre para vermelhos, amarelos e marrons, óxido de manganês para preto e os marrons bem escuros. Eles aplicavam os pigmentos diretamente com os dedos, ou eles também usavam pincéis rudimentares, que a tia falou, né, que eles também aprenderam a fazer esses pincéis, né,
Feito com pelos de quê? De animais ou com fibras vegetais. Não é isso, crianças? Vocês estão acompanhando aí? Então, pigmento, crianças, quer dizer o quê? Cor. Cor, certo? Ocre quer dizer tipo de solo que pode ter a cor vermelha, amarela ou marrom. Óxido de manganês é uma substância encontrada na natureza na forma de um cristal escuro. Certo, crianças? Então, na página 18, com o passar do tempo, alguns dos povos nômades aprenderam a cultivar cereais e frutas, além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. Entre os anos 12.000 a.C. e 9.000 a.C., na parte ocidental da Ásia, muitos desses seres humanos já sabiam praticar a agricultura e a pecuária. Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns povos abandonaram o estilo de vida nômade, né? A agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a poucos sedentários. E o que é sedentário, crianças? Vocês sabem? Como que esse homem se tornou sedentário? Em um dado momento de sua história, o homem começou a se sedentarizar, ou seja, ele passou a ser pouco a pouco sedentário. Mas por que isso aconteceu? A resposta mais correta da história é a agricultura. Quando o homem percebe que pode controlar a natureza, ele se fixa em um lugar. Então, quando ele percebeu que ele já podia controlar a natureza, criar, né? Porque o homem é muito inteligente mesmo, ele se fixou em um lugar. Ou seja, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Ele se fixou em um lugar. E a partir daí, o homem começa a desenvolver inicialmente pequenas vilas, que com o tempo podem ou não se transformar em grandes cidades. Mas da onde surgiram as classes sociais? Da produção. Não é isso, criança? Da produção. Provavelmente, a agricultura, ela começou quando as mulheres que colhiam as frutas começaram a perceber que onde jogavam as sementes, posteriormente, nascia no local um pé do mesmo fruto. Estudiosos, eles acreditam sim que elas começaram a armazenar as sementes para plantá-las. Vocês lembram, criança, que lá no nomadismo, que a Tina falou na aula passada, eles tinham uma forma de trabalho organizado. Os homens, eles ficavam cuidando da criação de suas tendas, eles caçavam. E as mulheres, o que elas faziam? Elas iam cultivar, né, as plantas, ou seja, os frutos. Elas iam colher e prepará-las para servir para a sua família. É isso? Então, quando eles começaram a armazenar as sementes para plantá-las, iniciando assim os primeiros passos da agricultura, como conhecemos hoje. Não é isso, crianças? Aí na mesma página nós temos um mapa, né? Os primeiros cultivos agrícolas. Vocês podem dar uma olhadinha, né? Que está bem destacado aí, América do Norte, América Central, América do Sul, a Europa, a África, né? A Ásia, a Oceania. Vocês podem ler, que a tia não está conseguindo ler porque é muito pequeno. Tá certo, crianças? E aí vocês me contam, tá? Os primeiros cultivos agrícolas nesses países, como foi? Tá certo, crianças?